Mais uma aula de geometria espacial. Vamos falar de prismas, agora vamos fazer nesta aula só exercícios. Primeira questão. O volume de ar contido em um galpão com a forma e dimensões dadas pela figura abaixo é... Veja bem, nesse caso, o galpão ele tem aspecto de um prisma de base pentagonal. Veja, mas não é um pentágono regular, né? 1, 2, 3, 4, 5 lados. E cuja altura, que é a distância entre as bases, no caso SS, é 12. Então, podemos dividir esse prisma da seguinte maneira. Já sabemos aí como ele quer saber o volume, né? O volume, vou mudar aqui a cor da caneta. O volume do prisma é a área da base vezes a altura. Ora, a altura está aqui, né? Esse cara aqui é a nossa altura. Falta ver a área da base. Para isso, a gente vai dividir essa base em duas figuras planas. Um retângulo, né? Vamos colocar bem aqui, um retângulo de dimensões 8 por 3, né? Que é essa altura até aqui. E um triângulo isósceles, né? Cuja base mede 8 também, que é a própria a largura do prisma aqui, e a altura é o restante. Por exemplo, se até aqui é 3 e tudo é 5, então essa altura do prisma, desse triângulo, vai ser 2. Então aqui nós teremos, por exemplo, a área do retângulo, eu vou chamar aqui de área 1, que é a área dessa figura, a área 1, será simplesmente base vezes altura, isto é, 8 vezes 3. Isso vai dar 24. Enquanto que a altura, a área do triângulo, que eu vou chamar aqui de área 2, será 8, que é a base, vezes a altura 2 sobre 2. Isso vai dar 8. Então, teremos aí que o volume do prisma será a área da base, ou seja, a soma das duas áreas, vai ser, então, 24 mais 8, vezes a altura, que no caso aqui é 12. Então, o volume do prisma será 24 mais 8, 32, vezes 12. Só para lembrar, 32 vezes 10 é 320, 2 vezes 32 é 64. 320 mais 64, 384 unidades de área. Então, é a nossa resposta, a letra B. Vamos à próxima pergunta. Diz assim, uma formiga para na superfície de um cubo de aresta A. O menor caminho que ela deve seguir para ir de um vértice a outro vértice oposto tem comprimento. Então vamos colocar aqui um pequeno cubo, só um esboço claro, né, de um cubo. Então imagina daqui o nosso cubo de aresta A. Então todas as medidas são A, o nosso cubo aqui, né? Então as arestas. Então aqui é A e aqui é A. Claro que todas as arestas são A, né? Então, vamos lá. Então, ela sai desse vértice e ela precisa ir para o vértice oposto. Se a gente observar, esses vértices não fazem oposição. Esse está de frente, mas não é um vértice oposto. O vértice oposto é o vértice diametralmente oposto. Esse cara bem aqui, ó. Tá? E ele quer saber, então, qual é o caminho para que a formiga saia desse vértice e venha para esse vértice aqui. Tá? Observe que se ele pegar o vértice lá de trás, também não será oposto, né? Esse vértice bem aqui. Então ele precisa sair daqui e chegar nesse. Para isso ela vai fazer esse caminho. Ela virá o menor caminho se ela for em linha reta, né? Não, obviamente, como não é um mesmo plano, então ela vai chegar mais ou menos aqui no meio e do meio ela desce. Seria uma espécie de linha reta, só que ela vem até o meio, ó, até o meio. Se a gente observar, esse triângulo e esse triângulo são exatamente, são triângulos são congruentes. Esses dois triângulos são congruentes, tem a mesma medida. Ó, tem um ângulo reto, tem esse lado aqui, tem essa metade do lado. Estou fazendo o mesmo tamanho, né? Aqui é metade, aqui também é metade. Aqui é o lado, aqui também é o lado. E os dois são retos, então nós estamos falando de uma mesma medida. Então eu vou calcular essa medida bem aqui, ó, que eu vou chamar essa medida de D. Aqui também vai ser D, então a formiga para ir de um vértice ao vértice oposto vai andar uma distância 2D. Então para nós basta lembrar quem é o D. Para isso eu vou pegar o triângulo e lembrar, né, que aqui é a metade da aresta e aqui é a aresta inteira e aqui é o D, né? Então, portanto,
eu terei o seguinte, nesse triângulo, usando o teorema de Pitágoras, teremos d ao quadrado igual a ao quadrado mais a sobre 2 ao quadrado. E aí, claro, d ao quadrado será 1a ao quadrado, mais, veja, eu vou até colocar aqui, só para você lembrar aqui, é 1a ao quadrado, né? Mais a ao quadrado dividido por 4. Bem, para a gente organizar, já que aqui é 1a, né? Só para lembrar aqui, ó, esse 1a aqui, tirei 1, mas a gente vai colocar, eu quero que tenha 4 embaixo. Então eu faço aquela estratégia, vou multiplicar e dividir por 4. Aqui, ó, o 4 aqui, 4 e 4 embaixo. Então, quando eu faço isso, se você parar para pensar, nós teremos aqui 4a ao quadrado mais a ao quadrado. Então, a distância ao quadrado será 5a ao quadrado sobre 2. Beleza, essa é a distância ao quadrado. Como eu quero, sobre 2 não, sobre 4, 5a ao quadrado sobre 4. Eu preciso do a e do d, e não do d ao quadrado. Então, a gente vai lá, tirar a raiz quadrada, para o d ao quadrado e para o 5a ao quadrado. Ora, raiz quadrada de d ao quadrado é simplesmente d. Raiz quadrada de a ao quadrado é a. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 5 é raiz de 5 mesmo. Então, veja, a raiz de 5 dividido por 2. Isso aqui é 1d, mas eu quero quem? Eu quero a distância total, que é esse mais esse. Então, vamos lá. d será, então, 2 vezes a raiz de 5 dividido por 2. Olha, eu corto 2 com 2, como resposta eu tenho a raiz de 5. Pronto, letra E. Só, mas esse vértice aqui não é oposto? Ele se você analisar, ele não é oposto porque ele está no mesmo plano. Quando a gente, se fosse lados opostos, aí poderíamos colocar. Mas como é uma figura espacial, para ser vértice oposto, estamos falando desse cara aqui, diametralmente oposto, em relação à figura, né? A figura. Vamos à próxima. Uma piscina de base retangular e paredes verticais precisa ficar completamente cheia de água. Determine quantos litros serão necessários para enchê-la, sabendo que a largura é 5 metros, tá aqui a largura da piscina, e o comprimento dela é 10 metros. E essa diagonal aqui vale 3 raiz de 14 metros. Ora, para saber o volume da piscina, nós precisamos que o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Tá? Essa altura, por aqui observando, é o H, essa medida aqui. Ó. Mas para achar essa medida, eu tenho que utilizar, por exemplo, o que eu tenho? Eu tenho essa medida, eu não tenho isso aqui, que é a diagonal de uma face, da face da base. Vou chamar isso aqui de Dzinho, isso aqui é a diagonal que ele me deu, isso aqui é o Dzão, né? Então, veja bem, formou 2 triângulos retângulos, esse triângulo retângulo aqui e esse triângulo retângulo aqui. Do primeiro triângulo retângulo de hipotenusa D, ou Dzinho aqui, ó, nós temos aqui o Dzinho na base, 10 e 5. Então, nós temos 2 valores conhecidos. Do segundo triângulo retângulo, que é o maior, nós temos outros valores conhecidos, que são eles, o Dzão apenas. Eu ainda não conheço o Dzinho, que está do triângulo lá de cima, e a altura que eu quero saber. Então vamos lá. A partir do primeiro eu tiro que d ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, eu tiro d ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. D ao quadrado igual a 100 mais 25. D ao quadrado igual a 125. Vamos tirar a raiz, professor? Claro que não. Né? Vamos deixar D porque eu vou usar aqui também. Ó. Aqui no segundo triângulo, eu simplesmente coloco quem? Que o D que o h ao quadrado, que é o que eu quero, mais o d ao quadrado, novamente, eu vou usar o teorema de Pitágoras aqui, tá? Será igual ao dzão ao quadrado. O dzão eu tenho ali o valor. Bem, então vamos lá. H ao quadrado, que é o que eu quero, igual, mais, né? Desculpa, igual não, mais d ao quadrado. Aí que tá, o d ao quadrado tá aqui, ó, 125, igual a o dzão ao quadrado, que é esse valor, é o valor de d. Então eu vou colocar aqui 3 raiz de 14 ao quadrado. Então, h ao quadrado mais 125, quadrado, só arrumar aqui, né? Igual a, quanto é que dá 3 ao quadrado? 9, raiz de 14 ao quadrado é 14 mesmo. Então, vai ficar assim, h ao quadrado igual, vou resolver logo isso aqui,
9 vezes 14 é 126, menos 125. Ora, 126 menos 125, eu vou colocar bem aqui, o h ao quadrado será 1. Então, o h é 1. Pronto, encontramos o h, 1 metro. Como o h é 1 metro, agora já podemos calcular aqui o volume da piscina. Vou fazer esse cálculo do volume bem aqui, ó. O volume da piscina será a área da base. Quem é a área da base? É 5 vezes 10, esse retângulo aqui da base. E a altura, eu tenho aqui 1 metro. Então, ao todo, eu tenho 50 metros cúbicos. Qual é o problema? Ele pediu em litros, então essa informação não está no problema, mas 1 metro cúbico, a saber, é 1000 litros. Então, daí, claro, se eu for fazer isso em litros, será 50.000 litros. Pois se 1 metro cúbico é 1000, 50 metros cúbicos, 50.000. Portanto, respondemos a questão. Vamos para a próxima? Diz assim, um prisma quadrangular regular. Bom, ele está dizendo que é quadrangular porque é um quadrilátero, mas como ele falou que é regular, é um quadrado, né? Não é um losango, é um quadrado, né? Tem 7 centímetros, mesmo porque ele deu aqui a informação, senão podia ser em formato de losango aqui, né? Então ele deu a informação que são ângulos retos, então beleza. Então ele é um prisma de base quadrada e altura 7 centímetros. Só que ele deu a aresta lateral, né? 7 centímetros e a aresta de base 5. Está bem aqui a informação na figura. Ele quer que você calcule a área da base. Bem, a área da base não tem mistério, letra A, resolvendo, é simplesmente pegar o 5 ao quadrado. Né? 5 ao quadrado é 25. Bom, não deu medida, então 25 centímetros. Deu sim, lá em cima é medida. 25 centímetros quadrado. Na letra B, ele quer a área lateral. Quem é a área lateral? Só lembrar que a área lateral é simplesmente a área dos retângulos. Olha, eu tenho aqui um retângulo, 2 retângulos lá por cima, 3 retângulos aqui e 4 retângulos aqui, esse retângulo da frente. Então, são 4 retângulos de medida 5 por 7. Então, a área lateral será 4 vezes 5 vezes 7. 4 vezes 5, 20, vezes 7, 140 centímetros quadrados. Pronto. E aí, na letra C, ele quer, vou fazer aqui em cima, a área total. Quem é a área total? A área total, como vimos na aula anterior nos slides, a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, vamos lá. A área total será, então, 2 vezes 25 mais 140. A área total, portanto, 190, né? 50 mais 140, 190 centímetros quadrados. E, por último, ele quer saber qual é o volume do prisma. Ora, o volume será a área da base vezes a altura. A altura ele me deu bem aqui, ó, essa aqui é a altura. Então, portanto, o volume do prisma será... Quanto é a área da base? 25. Quanto é a altura? 7. 25 vezes 7, essa medida seria... o resultado é 175 centímetros quadrados. Centímetros cúbicos, né? Já que é volume. Então, encontramos aí as áreas e o volume. Muito bem, vamos para a próxima questão. É o espelho da primeira, ele diz o prisma é triangular regular, ou seja, é um triângulo equilátero na base. Ele tem uma aresta lateral de 9 centímetros. Como ele é regular, eu estou supondo que ele é reto, uma vez que ele não deu nenhuma informação sobre a oblicidade, então esse prisma é reto e tem uma aresta lateral de 9 e aresta de base 4, conforme a figura. Então, a primeira coisa que temos que ver que no triângulo equilátero, né, nós temos os lados todos iguais, mas nós temos aqui, ó, a altura. E a altura do triângulo equilátero, caso você não lembre, só lembrar aqui, ó, que isso aqui é um triângulo retângulo, aqui é L, aqui é metade de L, aqui é H. Se você desenvolver isso, você chegar à conclusão que o H é L raiz de 3 sobre 2. Logo, a área do triângulo é quem? É base vezes altura sobre 2. Então, podíamos fazer para o triângulo, como ele quer aqui na primeira a área da base, vou colocar bem aqui, ó, a área da base, vou usar essa expressão considerando que a altura é isso. Então, lá vai, a área da base será base do triângulo, no caso aqui é L, né? A largura é o L, né? É L, a altura é L raiz de 3 sobre 2, tudo isso aqui sobre 2, isso aqui é só a altura. Então, se eu for colocar para a área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Daí, calculando a área da base, será quem?
Quanto é o valor do L? 4. Então, 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu posso simplificar o 4 com 4. Então, nós temos aí que a área da base é 4 raiz de 3 centímetro quadrado. Encontramos a área da base. Vamos lá agora fazer as outras partes, que é a área lateral. Essa aqui é a letra B, né? A área lateral será a área dos retângulos que ligam, né, uma base à outra. Se você observar como é um prisma triangular, eu tenho 3 faces laterais. 1, 2, 3, é a face lá de trás. Então, portanto, nós temos aqui 3 vezes a área desse retângulo, que tem 4 de largura e 9 de comprimento. Então, nós temos aí 4 vezes 9, 36. 36 vezes 3, 108 centímetros quadrados. Daí ele pede, na letra C, a área total. A área total, já vimos, é o dobro da área da base mais a área lateral. Daí a área total será 2 vezes 4 raiz de 3 mais 108. O que eu posso fazer aqui nesse caso, já que tem um radical aqui para somar com um número, é colocar em evidência o número comum. O número comum aqui podia ser 8, a gente vai verificar que não tem o 108 não é múltiplo de 8, né? Posso colocar aqui 100 é múltiplo de 4, 108 então vai ser múltiplo de 4. Então vamos lá, vou colocar 4 em evidência, vai ficar, são 2 raiz de 3 mais 27, né? 25 vezes 4 é 100, 2 vezes 4 é 8, então tá aqui. Então essa seria a conta. Não poderíamos ter parado aqui, fazer 8 raiz de 3 mais 108, também não teria problema algum, centímetro quadrado. E por último, o volume. O volume do prisma é a área da base vezes a altura. A altura está aqui, ó, 9, né? Então, o volume do prisma é a área da base. Quanto é a área da base? 4 raiz de 3 vezes a altura. Quanto é a altura? 9. 9 vezes 4 vai ser 36. 36 raiz de 3 centímetros cúbicos. A altura volume é centímetro cúbico. Portanto, encontramos o nosso volume. Então, com isso a gente finaliza a questão. Vamos para a próxima questão. Novamente o prisma. Agora, veja, eu estou exemplificando aqui. Nós temos um prisma hexagonal ou hexagonal, regular e reto, claro, né? Porque não foi dado nenhuma informação se é oblíquo ou não. Esse prisma tem 6 raiz de 3 metros de aresta lateral, ou seja, nesse caso vai ser a altura dele. E a aresta da base é 2 metros, conforme está na figura. Ele quer que você determine as mesmas coisas. Primeiramente, devemos lembrar que a base desse prisma, as bases, são hexágonos regulares. A minha figura até não está regular, mas são hexágonos regulares, o que quer dizer que todos têm a mesma medida. Uma particularidade é que eu posso dividir o hexágono regular em exatamente 6 triângulos iguais. 6 triângulos iguais. E cada um triângulo desse é um triângulo equilátero. E já vimos aí que a área do triângulo equilátero, a área de um triângulo, né, ela é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, essa é a área do triângulo equilátero. Daí, claro, como ele quer na letra A área da base, então vamos lá. A área da base será 6 vezes a área desse triângulo aí, ó. Que são 6 triângulos desse, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 triângulos. Então, são 6 vezes a área de um triângulo desse. Está aqui o triângulo e a coisa que eu preciso é o lado que está aqui é 2, que é a aresta da base. Então, a área da base será, então, 6 vezes a aresta de lateral 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Nesse caso, ó, 2 ao quadrado é 4, eu vou cortar com 4. Então, vai sobrar 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área da base. Agora, continuando aqui, vou fazer a letra B, que é a área lateral. A área lateral tenho quantos? São 6 lados, eu tenho 6 figuras. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 retângulos. Então, 6 vezes a área de um retângulo desse. E esse retângulo tem medida, o comprimento dele aqui, ó, ou largura, se preferir, 2. E o comprimento seria isso aqui, 6 raiz de 3. Então, 2 vezes 6 raiz de 3. Então, isso vai dar uma área lateral de 36 vezes 2, 72 raiz de 3 centímetros quadrados. Pronto. Essa aqui é a área lateral. Na letra C, ele quer a área total. De novo, a área total é o dobro da área lateral. Não é possível, você vai errar isso quando eu te pedir, mais a área, o dobro da área da base, né?
mais a área lateral. Não é a área de um retângulo, não, é a área de todos, né? Então, a área total será, então, 2 vezes 6 raiz de 3 mais 72 raiz de 3. Se você observar, 2 vezes 6 dá 12 raiz de 3 mais 72 vai dar 84 raiz de 3 centímetros quadrados. Pronto. Então, aí temos a área total. E na letra D, finalizando, qual é o volume? O volume do prisma é a área da base vezes a altura. Daí, o volume será, quanto é a área da base? 6 raiz de 3 vezes a altura, 6 raiz de 3. Ora, 6 vezes 6 é 36. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então, 36 vezes 3 é 108 centímetros cúbicos. Pronto, com isso a gente encerra a solução dessa questão. Bom, agora vamos mais uma aqui. Ele diz aqui, essa aqui é interessante, né? As medidas das arestas de uma caixa retangular são 18, conforme a figura, por 42 por 30, ou por 30 por 42, né? Comprimento, altura e largura. Diz assim, o que acontece é o seguinte, qual é o menor número de cubos menor número de cubos que enchem completamente essa caixa? Você pergunta, quais cubos? De 1 centímetro cúbico? Não, ele não falou. Cubos. Como ele não falou qual o tipo, eu vou partir da ideia do volume do prisma, que é comprimento, largura e altura. Olha aí, vou colocar comprimento, largura e altura. Posso até colocar a altura como A, aqui não tem problema. Né? Então, eu quero comprimento, largura e altura. Então, vamos lá. Quem é o volume? Vou colocar os valores. 30 vezes 42 vezes 18. Como ele está dando a ideia de cubos, eu não sei qual é o valor do cubo, não deu nenhuma informação, eu vou pegar esses fatores aqui, cada um deles, da multiplicação, e transformá-los todos em fatores primos. Por exemplo, 30 fica 2 vezes 3 vezes 5. São fatores primos de 30. Tá? Vou pegar a mesma coisa com 42, vai ser 2 vezes 3 vezes 7. Você pergunta, por que, professor? 2 vezes 3, 6, vezes 7, 42. Mesma coisa, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. E o 12 é 18, né? E o 18, o que eu faço com 18? 2 vezes 3 vezes 3. Pronto, agora eu vou organizar, ver se aparece fatores ao cubo. Tá? Vamos nós. Eu tenho o 2, 2 eu tenho um fator, vamos até circular aqui. Eu vou ter o 2, um fator, né? 2 fatores, 3 fatores. Opa, então 2 ele aparece como cubo. Então já existe uma chance que o número que ele quer sejam cubos de lado de aresta 2. Né? Então 2 ao cubo. Só que eu observo também que o 3, olha o 3 aqui. O 3 aparece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Só que para escrever com fatores cúbicos, eu digo isso aqui, ó, vou voltar aqui para a cor. Eu digo que é 3 vezes 3 ao cubo, porque o fator de cubo é esse aqui, ó, ao cubo, né? 3 ao cubo. Seria um cubo de aresta 3. E os outros fatores 5 e 7 não tem jeito, eu vou escrever 5 e 7. O que eu vou fazer então? Eu vou separar no mesmo bloco quem tem cubo, né? 2 ao cubo, 3 ao cubo. E aí eu vou fazer a multiplicação aqui, 3, 5, 7. Bom, como os dois têm cubo, eu já posso fazer assim, ó, 2 vezes 3 ao cubo. Isso aqui é um cubo, né? E aqui é 3, 5, 7. O que me interessa não é isso aqui, porque isso aqui é um cubo de lado 6. Olha aí, é um cubo de lado 6. É um cubo pequenininho, né? Vamos supor, se eu fosse colocar ele aqui, seria um cubinho aqui, ó, de lado 6. Então, eu vou encaixar um do lado do outro. Todos eles têm lado 6. Quantos desses vai caber aí? Essa medida. Quanto é essa medida? 3 vezes 7 vezes 21 vezes 5, 105. Então, teremos 105 cubos de lado 6. Olha aí, isso aqui representa o meu cubo, né? Isso aqui é o meu cubo. Tá? Esse representa o meu cubo. São 105 cubos. Essa é a resposta da questão. Bem, com isso a gente encerra então, né, o nosso modo de exercício. É isso aí, espero poder ajudá-los com a solução.